Canção para Ninar Menino Grande, eu até diria que é uma obra sui generis. Por quê? Porque é um livro que eu refaço, né? A primeira publicação foi em 2018. E quando eu li o livro, eu me senti incomodada porque algumas personagens, elas eram citadas na narrativa, mas não contavam a história. Então, para essa segunda edição, a narrativa precisava da voz dessas personagens. Canção para Ninar Menino Grande me traiu. Me traiu por quê? A minha ideia era colocar um homem no centro da cena e o homem falando das questões dele. Mas, afinal, o fio fala muito pouco. A gente sabe do fio não através dele, a gente sabe do fio através do que as mulheres dizem dele. Só no final, né, que a gente conhece um pouco mais do fio, né, e conhece a solidão do fio. Os homens falam muito pouco deles. Os homens falam mais das mulheres. E falam muito das mulheres ou para elogiar, ou porque vai falar da tesão que ele tem com as mulheres. Construir essa história do fio é um exercício que eu faço, que eu observo na vida real, essa dificuldade da gente acessar o homem. Eu não queria criar uma personagem como o Fio Jasmin, como um homem só mulherengo, como um machista qualquer. Então, apresentar uma ficção em que as personagens negras são construídas ou são lidas a partir de suas subjetividades é também criar um outro discurso na literatura brasileira. A escrevivência, ela acaba trazendo as experiências, a vivência de várias mulheres, que no livro são vivências ficcionais, mas que são vivências que a gente observa no dia a dia. São histórias que eu sei, porque eu ouvi contar, né? São desabafos de amigas, são até paixões de alguns homens que dá para você ir vislumbrando, né? O texto mais responsável por criar uma identidade cultural é o texto literário, mais do que o texto de história. Então, se a literatura é um lugar que se cria uma identidade nacional, essa literatura ela tem que ser a mais diversa possível, né? Então, literatura indígena, literatura de autoria negra, literatura que traga a ficcionalização em termos de pessoas que vivem a homoafetividade. Por quê? Porque o discurso literário, se o professor souber trabalhar, fala mais do que qualquer um outro discurso, porque é um discurso que te ganha pela emoção. Então, eu acho que a literatura, ela, na educação e fora da educação, mas eu acho que a literatura é um campo, né, muito propício para você pensar, para você questionar, né, a sociedade, e isso feito com lazer, com muito prazer, né? Eu acho que não é porque a literatura tem a função de ser didática, não é isso não. Talvez essa função da literatura, talvez do entretenimento, ou a função de não ser nada e ser tudo ao mesmo tempo, né?